Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez, estamos aqui com vocês, chegando com o nosso Futebol Hoje, seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. A cada 15 dias, um vídeo diferente para vocês. Lembrando, amigos e amigas, que esse mês de agosto teremos novidades aqui no Futebol Hoje. Em breve, vou deixar vocês com um pouco na surpresa, mas em breve, eu venho aqui e digo que novidade vai ser essa. Senhores, hoje, excepcionalmente, começando um pouquinho mais tarde, porém, não menos importante, porque hoje o líder do campeonato, há pouco agora, mais ou menos uma hora, né, Pedrão? Terminou o seu jogo, empate em 2-2 com o Santos, na Vila Belmiro, o Botafogo que se mantém firme na liderança. Lembrando que está a 11 pontos do Grêmio, o Grêmio tem 29 pontos, que é o segundo colocado hoje, com um jogo a menos, enquanto o Botafogo tem 40 pontos, com 16 jogos, folgado na liderança. Pedrão, boa noite. Boa noite a todos. Pedrão, vamos lá então. Você teve a oportunidade de ver Botafogo 2, Santos 2, Botafogo que recentemente, de fato, confirmou a saída do Luiz Castro, Cláudio Caçapa ficou como interino e agora entrou outro português como técnico, Bruno Lage. Hoje meio que foi, não chegou a ser a estreia, porque já tinha pegado o time reserva do Botafogo praticamente classificado contra o Patronato no meio da semana pela Copa Sul-Americana. Mas hoje deu para você ver mais ou menos o time com o Bruno Lage. O que você achou? Rapaz, eu achei que o time do Botafogo hoje não foi muito bem. Eu acho que a falta do Eduardo, que é um jogador de extrema importância no meio de campo do Botafogo, faltou um pouco, porque, na verdade, o Santos hoje armou, vamos dizer, dentro da Vila Belmiro, sem torcida, assim, um time assim, mais marcador, se propôs a jogar no contra-ataque, marcar o Botafogo, esperar um pouco, entendeu? E chegou a fazer 2-0, né? Primeiro, depois fez o segundo gol. E o Botafogo foi correr atrás. Há poucos minutos, o Botafogo fez um gol, foi para 2-1, e o empate foi um golaço do Beck. Eu vou te dizer uma coisa, Vinícius, o tal do Ariel, né, o Adrielson. Acho que esse cara subiu assim mais ou menos a quase 3 metros de altura. Será, Bruno? Foi uma cabeçada assim lá no alto, subiu em cima da defesa inteira do Santos. Para mim foi um gol mesmo de vontade e de disposição, um golaço do Adriel. Então eu acho que o Botafogo está aí, deu esse empate lá dentro, não jogou como outras vezes, está um pouco desfalcado e o jogo foi igual. Eu acho que até para mim levantar um cara que eu critico muito, que fez uma ótima partida, inclusive buscou jogo, marcou lá atrás, que foi o Lucas Lima. Muito tempo eu não vejo ele fazer uma boa partida. Pedrão, a gente pode dizer com esse empate aí que o Botafogo ele vem bem, né? Tanto na Sul-Americana, classificado para as oitavas de final da competição, como liderando o brasileiro com uma certa folga, né? 11 pontos, mesmo que o Grêmio ganhe 8 pontos, são praticamente 3 vitórias para chegar ao time. Eu acho que não é uma grande folga, mas é uma mínima folga. A gente pode dizer que o Botafogo, nesses últimos 15 dias, manteve o nível de jogo ou teve alguma queda? Não, esse jogo hoje o Botafogo jogou desfalcado do meio de campo, como eu te falei, o Eduardo. Fez muita falta, porque ele está muito encaixadinho com o Eduardo. Entendi. Aí hoje jogou aquele futebol, mas não caiu de produção. Mas empatou. O Botafogo não é campeão ainda, gente. Está fazendo um bom campeonato, mas ainda tem rodada. Não, e foi bom você falar isso, amigos e amigas, porque é o seguinte, o Botafogo, embora esteja num grande momento, é bom sempre deixar claro o seguinte, não chegamos nem na metade do brasileiro. Exatamente. Então, assim, por mais que a torcida esteja eufórica com o momento do time, o Botafogo que é um time que está na fila de competições importantes de nível nacional e internacional há muito tempo, tem que ter paciência, porque o time ainda tem que ganhar mais escopo. Já tem uma forma, mas tem que fazer mais pontos para poder se garantir, né, Pedrão? No título lá em cima. Seguindo o futebol dessa semana, meus amigos, temos que falar também do Flamengo, que foi um time que se encontrou nas últimas quinzenas. Na última quinzena é importante, Pedrão, como o programa é quinzenal, a gente tem que deixar claro, para quem não está sabendo, que o Flamengo
classificou já para as semifinais da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Paranaense nas 2 partidas, tanto na primeira aqui no Maracanã, quanto a segunda lá no Paraná. É semifinalista, vai jogar contra o Grêmio, semifinal da Copa do Brasil. E também, né, Pedrão, houve o sorteio da Libertadores. O Flamengo foi sorteado para jogar com o Olímpia do Paraguai, um time copeiro aí da competição, que já foi até campeão mundial. Mas o Flamengo é mais time. E no Brasileiro vem bem, inclusive está em terceiro colocado aqui atrás do Grêmio, 1 ponto abaixo, 28 pontos. Ontem não fez uma boa partida, né, Pedrão? Vamos falar sobre isso. O que você tem a dizer? Queria que você falasse rapidamente um pouco para os amigos e amigas sobre o que foi a partida do Flamengo 1, América Mineiro 1 pelo Brasileiro e o momento do Flamengo atual. O Flamengo ele vem de 2 partidas, vamos dizer, média para baixo. Ele jogou contra o Fluminense semana passada, o Fla-Flu. O Fluminense ganhou o segundo tempo todo, só não teve a vitória, porque a defesa do Flamengo segurou. Parece que o Flamengo está um pouco sem preparo. E nesse jogo, esse jogo recente agora, foi contra o América Mineiro ontem, o Flamengo da mesma forma. Parece que eles estão um pouco cansados, sem preparo. Aqui eu tô achando que o Flamengo está jogando muito com o Everton e o Arrascaeta, muito nas pontas, na linha de ponta do campo. Acho que o Flamengo tem que centralizar mais, um dos dois tem que vir mais para o meio. O meio de campo não funcionou ontem bem. Entendi. O Flamengo foi aquela coisa, eu achei que ele ia voltar a subir, mas ele manteve, ele está assim um time sem muita firmeza no meio de campo. Ele precisa se afirmar mais no meio de campo. Entendi. Mas está rolando. Assim, detalhes à parte, embora não tenha feito 2 boas partidas, inclusive eu concordo com o Pedrão, o jogo contra o Fluminense, embora tenha sido 0-0, o Fluminense no segundo tempo jogou muito mais, mereceu ganhar, mas infelizmente houve um empate, infelizmente para a torcida do Fluminense e felizmente para o Flamengo. Acho que também o empate também ficou de bom tamanho, mas merecimento. Acredito eu que o Fluminense teve mais chance de vencer do que o Flamengo na ocasião que a gente falou pelo Brasileiro. Seguindo para vocês aqui, meus amigos, antes de sair do Flamengo, um detalhe: o Flamengo, mesmo com o Pedrão fazendo essas ponderações, é importante frisar que o time está bem, está nas cabeças das 3 competições, é um time com um elenco forte, tem aí, ao que tudo indica, para se reforçar ainda mais, chegou o Alan, tá para chegar o Claudinho, estão falando em Wendel. Wendel, para quem não lembra, uma revelação do Fluminense, um cara que joga um futebol de um bom nível, né, Pedrão? Um jogador de alto nível. Enfim, se esses jogadores chegarem, o Flamengo vai ficar ainda melhor do que já está no quesito elenco. Mas no futebol é aquela coisa, né, amigos? Futebol é uma coisa muito competitiva, né? Nem sempre dá para jogar em alto nível o tempo todo. Exatamente. Seguindo para vocês o futebol hoje da semana, é bom a gente falar, inclusive, do time que está jogando agora, que é o Vasco. O Vasco que, como a gente já disse, está aí nessa luta para sair da Série B. O Vasco, Pedrão, está jogando agora contra o Atlético Paranaense. O jogo, para ser exato, no segundo tempo estava 0-0. O primeiro tempo. Só quero confirmar se o jogo ainda está 0-0 para não dar informação errada para os amigos, né? Vamos lá, Vasco e Atlético Paranaense, rapidamente aqui. Ainda está 0-0. No segundo tempo, 0-0. Pedrão, aquela coisa, eu vejo muitos amigos vascaínos desanimados, um pouco frustrados. Mas assim, eu estava olhando aqui a tabela, se você analisar, o Vasco, ele está hoje em 19º com 10 pontos, sendo que o Curitiba, o Bahia e o Goiás estão com 11, 14 e 15, o Corinthians é com 16. Eu acho que se o Vasco, ainda tem muito brasileiro, se o Vasco emendar uma série de pelo menos 3, 4 vitórias, não consegue sair da zona de abaixamento, não? Vinícius, eu já ia até comentar sobre o Vasco, vai ter que ganhar aí umas 3, 4 partidas para ganhar moral. Você acha que perante a outros times. Não, hoje eu vi o Vasco diferente. Ramon Dias arrumou um time dentro da realidade do Vasco. Botou aquele Medel entre os backs, plantado ali, só jogando ali. Botou mais gente no meio de campo, botou o Jair e o outro garoto que jogou ali. Jogou 3 no meio de campo e 3 indo para frente, que é o Peck, o uruguaio e o do meio, que é o Figueiredo. Você acha que o time melhorou? Eu acho que o time está apertando mais e está preocupado com a defesa. Nem sei se vai ganhar. Eu acho que tem que dar um tempo maior para o Ramon Dias,
mas ele começou bem no meu pensamento. Que ele está jogando dentro da realidade do material humano que o Vasco tem. Então, eu vi o primeiro tempo, Vinícius, eu acho que ele segurou ali o time. Sim. Vamos ver o que vai acontecer hoje. É isso, meus amigos. Eu, para não ficar em cima do mundo, que vocês sabem que eu não fico, para mim o Vasco com o Ramon Dias é um cara experiente, um cara que da velha guarda, jogou bola na seleção da Argentina e tudo, né, Pedrão? Eu acho que o time tem condições, não vou dizer que vai fazer um grande brasileiro, mas de sair dessa situação, e diferentemente do que muitos vascaínos acham, o time não está rebaixado ainda tem muita água para rolar. Meus amigos, para a gente finalizar o futebol dessa semana, rapidamente. O Fluminense joga amanhã para completar a rodada contra o Curitiba. É público notório que o time do Fluminense reserva é um e o titular é outro. Ele apresentou muito. A gente viu o que o Fluminense pode fazer no jogo contra o Flamengo, quando a maior parte dos seus titulares estava em campo. Sem esses certos nomes, o time é outro time, né, Pedrão? E é isso, senhores. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Nosso tempo está estourado. Pedrão, excelente semana para você. Sempre um prazer estar aqui contigo. E a gente se vê. Até a próxima. É legal. E eu queria dar uma boa semana para todos. E eu queria que se inscreva-se no programa. Curta o vídeo. Valeu, meus amigos. Até a próxima.